Bom dia, povo de Deus. Como é que vocês estão hoje? Hoje a nossa palavra está lá em Zacarias, capítulo 8. Vamos ler do 1 ao 15. Mas vamos ler rapidinho, tá bom? Anota aí depois. A bênção do Senhor para Jerusalém. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúme por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltaram a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficaram cheias de meninos e meninas brincando, mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época. Será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído. Pois antes daquele tempo não havia salário para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com remanescentes deste povo, como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho. E darei todas essas coisas como herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor dos Exércitos, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e a Judá. Não tenham medo. É forte, né? Aqui o contexto, né, desse capítulo, os judeus eles tinham voltado, né, do exílio da Babilônia. Ali diz nos capítulos, livros anteriores, né, que o Espírito de Deus despertou o espírito do rei Ciro e ele permitiu que o povo voltasse para reconstruir o templo de Jerusalém, porque essa era a vontade de Deus. Mas nisso o povo estava desanimado, estava cansado, depois de muitos anos, né, de cativeiro lá na Babilônia. Eles estavam assim, achando que Deus já não estava mais com eles. Então Deus ele levanta Zacarias para profetizar ali para aquele povo. E nesse capítulo, né, em específico, o Senhor ele fala para Zacarias profetizar isso, para dar ânimo para o povo, para dizer para o povo que ele ainda era o Deus deles, que ele ia restaurar, né, o povo, a cidade, ia trazer alegria de volta, para que eles não tivessem medo, para que eles fossem fortes, para que eles reconstruíssem o templo com força, com alegria, porque o Senhor estava com eles novamente. E ali o capítulo começa dizendo, né, assim diz o Senhor: tenho muito ciúmes de Sião. E o primeiro ponto, né, que eu queria trazer para vocês é que Deus ele tem sentimentos. Deus ele tem sentimentos a nosso respeito. Ele tem as suas leis, ele não vai contra as leis, mas o Senhor ele é movido por sentimento. E nós temos o poder de motivar Deus. Nós temos esse poder, porque a palavra diz que Deus ele tem sentimento ali, né, mais para trás, quando ele diz aqui que ele se irou com o povo, porque ele levantou Moisés para libertar o povo que estava cativo, que estava sendo escravo, né?
E o povo só murmurava, e Deus ficou muito irado com esse povo. Ficou irado demais. E ele se moveu pela ira. Porque aquele povo não estava merecendo aquela movimento, tudo que Deus estava fazendo. Deus estava se mostrando para eles. Deus dizia o tempo todo: eu sou com vocês, eu sou o seu Deus, vocês serão o meu povo. E o povo o tempo todo sempre voltando. Eles tinham as leis, eles precisavam ser um povo separado, era um povo escolhido de Deus. E mesmo assim eles sempre voltavam para fazer coisas que desagradavam o coração de Deus. Então Deus sim ficava irado. E Deus sim, ele tem sentimentos ao nosso respeito. E ali essa palavra ciúmes, né? No original, que eu não estudei, mas diz que é quiná. Essa palavra no original é quiná, significa um zelo intenso, uma paixão protetora. Olha o que Deus sente por nós, né? Pelo seu povo. Uma paixão intensa, né? Um zelo, uma proteção. Não é o ciúme que a gente conhece, humano, né? Que é um ciúme que causa briga, discórdia, sentimentos ruins, não. É um ciúme que leva a uma paixão intensa, a uma proteção, a querer resgatar de volta. E foi esse sentimento que moveu o Senhor naquele momento, que ele fala para Zacarias profetizar aquilo, para o povo se animar, para o povo, né, entender que era um povo de Deus, que Deus ainda estava com eles. E essa questão de nós podermos motivar Deus, né? Lá em Mateus 7,11 diz que nós que somos maus damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais a Deus, que é perfeito, que está no céu. Se ele não dará coisas boas para nós. Deus tem prazer, eu sempre falo isso nesses vídeos que eu venho fazendo, nessas pregações, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em nos ver feliz. E é isso que a gente tem que entender. E nós temos o poder de motivar o coração de Deus, de atrair o coração de Deus, de liberar as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós temos esse poder. E ali também, ainda no capítulo de Mateus diz: pedir, pedir e dar-se-vos-á. A palavra também diz que se a gente bater, Deus vai abrir. Então Deus, ele não tem prazer em virar as costas para nós, em não nos ouvir. Ele nos ouve o tempo inteiro. Ele tem o prazer de abençoar a nossa vida. Mas ali no final ali no 14:15, né, vem dizendo que eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando seus antepassados me enfureceram. Também agora decidi fazer algo novo, fazer o bem a vocês. Ou seja, o castigo vem de Deus, a maldição também vem de Deus, porque o diabo, ele não tem poder de amaldiçoar a nossa vida. Ele só vê a brecha e entra. Ele só vê a legalidade e vem, entra, destrói, faz bagunça, faz arruaça. Mas quem permite é Deus. Deus quem permite. Então, as maldições, os castigos que vêm de geração, né? De geração, vêm de Deus. Mas em Isaías, né? Isaías, ele vem profetizando a vinda do Messias. E diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, em Cristo, toda a maldição ela foi levada. Todo o castigo foi levado que estava sobre nós. Porque nós não merecíamos, nós não éramos merecedor dessas bênçãos. Nós não conseguimos cumprir à risca todas essas leis. Mas em Cristo foi cumprida toda a lei. Em Cristo foi levado todos os nossos pecados, todos os nossos castigos foi levado e está sobre ele. Ou seja, quando nós estamos em Cristo, não há maldição sobre nós, não há castigo sobre nós, só existem essas bênçãos aqui. Então, porque nós vivemos tantas coisas? Sim, temos coisas que nós vivemos que nós não procuramos, que são maldições que estão sobre as nossas vidas de gerações, né? De altares levantados de nossos antepassados. Porque se nós aceitamos Jesus e em Cristo somos livres. Porque em Cristo nós somos livres, mas é necessário andar com Cristo.
Não é só levantar a mão e dizer, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E nunca mais querer saber de Cristo. E nunca mais querer viver uma vida com Cristo. Então, se ainda estamos debaixo de maldições, se ainda estamos debaixo desse castigo e de coisas ruins mesmo, pesadas que têm acontecido na nossa vida e a gente não vê desatar nada, parece que não anda, é porque nós não estamos andando verdadeiramente com Cristo. Isso é um fato, isso é palavra de Deus. Não tem outra opção. Não tem, não, é porque Deus quis assim. Deus não quis assim. Deus enviou o seu Filho para que toda maldição fosse anulada naquela cruz. Só que a gente precisa andar com Cristo. Porque em Cristo nós podemos ser limpos. Nos deu o direito de sermos limpos, de sermos livres. Mas é necessário andar com Ele. Se limpar. É como se você fosse numa entrevista de emprego. Falar, você está contratado. Assinou o contrato. E você nunca mais foi trabalhar. Então, você foi lá, aceitou um emprego, assinou o contrato foi lá efetivado lá na Segurança Social e você nunca mais foi trabalhar. Você nunca foi trabalhar, então você não tem um trabalho. Então você não vai ter um salário. E mais alguns dias eles vão dar baixa no seu contrato. E é assim com Cristo. Se você vai e aceita Cristo e nunca mais quer saber dele e não quer andar com ele, ele não tem compromisso contigo. Deus, ele não vai te enxergar através do sangue de Cristo. Então essas maldições vão continuar na sua vida. Essas coisas vão continuar sobre você. O castigo, o pecado, o peso. Porque você não decidiu andar com Cristo. Você só foi lá dar uma espiada. Falar, Cristo, entendi o que Ele fez por mim. Obrigada, Cristo. Eu aceito o que você fez por mim. E virou as costas e continuou fazendo as mesmas coisas. Continuou fazendo os mesmos... errando nas mesmas coisas, cometendo os mesmos pecados. Mesmo sabendo que é pecado. Então de nada vale aceitar Cristo e não andar com Ele. Não vale, gente. Então que essa palavra encontre seu coração nessa manhã. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então começa a se analisar nessa manhã. E dizer, será que eu estou andando com Cristo? Será que eu estou andando segundo a palavra? Será que eu conheço esse Cristo? Porque a palavra diz, é conhecer e prosseguir em conhecer. Deus é uma fonte inesgotável. Nunca a gente vai conseguir se saciar e entender Deus totalmente. Só quando a gente estiver lá na glória com Ele. Então, que você possa se aprofundar na palavra, que você possa prosseguir em conhecer a esse Cristo, a esse Deus que tem ciúmes de nós, né? Esse contexto de Zacarias, ele também tem um contexto profético dos últimos tempos, né? O que vai acontecer nas nações nos últimos tempos. Mas hoje o contexto que o Espírito Santo quis trazer foi esse contexto para as nossas vidas. Esse contexto que ele estava resgatando os judeus, né? Estava resgatando Israel novamente. E assim o Senhor quer nos resgatar novamente todos os dias. Nos fazer entender, nos trazer alegria. Alegria e dizer, eu estou contigo. Eu sou o seu Deus. E você é o meu povo, você é o meu filho. Eu te escolhi. Você é povo de Deus, nação santa, povo escolhido. É isso que você é. Assume essa identidade que você tem em Cristo. Aceita essa paternidade que você tem em Deus, que foi comprada e paga através do sangue de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor, que essa palavra encontre o coração dos seus filhos, ó Deus, que encontre um terreno fértil, Pai, e venha ser frutificada.
Senhor, que os teus filhos venham entender nessa manhã que eles são um povo escolhido. Senhor, que o Senhor está trazendo de volta a alegria, Senhor, e a esperança, Pai. Que o Senhor não os abandonou. Que o Senhor tem prazer e ciúme, uma paixão intensa, Senhor, em cuidar, Senhor, de cada um, Pai. Obrigada por essa palavra, obrigada pelo seu amor, obrigada pelo seu cuidado, Senhor, conosco. Obrigada por esse dia, Pai. Derrama sobre nós o pão deste dia, Pai, isso que te pedimos nessa manhã. Em nome do teu Filho Jesus, amém. E graças a Deus.